Oi, pessoal. Pessoal, eu tô aqui, ó, tô costurando e tô montando aqui um macacãozinho aqui por uma cliente minha, uma roupinha aqui que eu tô terminando de montar, essa roupinha. Mas eu tirei um tempinho aqui pra conversar com vocês. Falar um pouco aí sobre esta minha mediunidade, sobre o meu trabalho. Vou falar bem pouquinho, não vou tomar muito tempo de vocês, tá? Não vou fazer vídeo longo, não. Então é que eu tava pensando, né? Deixa eu falar alguma coisa, assim, porque às vezes as pessoas podem pensar assim, mas como, né? De repente ela começou a incorporar e passar comunicação dos espíritos. Como é que é isso, né? Isso acontece de repente? Não, não foi de repente, gente. Olha, desde minha adolescência que eu já tenho contato com o espiritismo, com o kardecismo. Aliás, fui eu, quando eu era bem jovem, era adolescente, que encontrei um livro espírita perdido lá nos fundos da minha casa, lá numa estantezinha velha, um livro espírita kardecista, que eu não sei de quem era, estava no meio dos livros lá. Eu achei esse livro, para mim foi um achado, assim, coisa fantástica. Eu comecei a ler aquele livro e depois comecei a falar para minha mãe, comecei a comentar com ela, ela se interessou muito. Minha mãe veio de uma família evangélica, mas ela não era praticante, né? E ela se interessou, ela não seguia nenhuma religião, ela tinha um pouco de cisma com as religiões, por causa dos traumas lá, né, que ela teve na infância com religião. E aí, quando eu comecei a ler aquele livro e tanto conhecimento, umas coisas assim fantásticas, então eu comecei a conversar com a minha mãe, a gente sempre conversou bastante e ela se interessou. E no final das contas, a minha mãe seguiu adiante no espiritismo. Minha mãe fez curso porque minha mãe tinha mediunidade. Aí ela descobriu que tinha essa mediunidade, ela fez curso preparatório para médiums que tem na Federação Espírita Kardecista, fez esse curso, fez curso para dar passes. Minha mãe gostava muito de conversar, de falar, assim como eu, só que eu fui desenvolvendo isso uns tempos para cá, mas minha mãe sempre foi assim. E a minha mãe já falava e era até chamada para fazer palestras, para falar, né, nos casamentos dos colegas espíritas. E ela estudava direto, até hoje eu tenho, minha mãe já faleceu, mas até hoje eu tenho muitos, sempre encontro muitas anotações que ela fazia nos livrinhos dela que ficaram comigo, em cadernos, tudo sobre, sabe, a espiritualidade é muito legal. Ainda não li tudo, é tanta anotação que ainda não li tudo. Então, assim, na minha família já tinha isto, já é algo assim, diz que a mediunidade é mais ostensiva, né, porque todo mundo tem. Mas diz que a mediunidade mais ostensiva, ela já é genética, né? Já tá no DNA. Então, assim, já tinha isto. Meu irmão tem também mediunidade, mas ele nunca procurou desenvolver. Eu e meu irmão temos uma mediunidade parecida. Eu não sei se ele tem mediunidade de incorporação, não sei. Ele nunca me falou nada disso, acho que não. Ou ele não sabe. Mas ele já chegou a ver, né, entidades, assim, viu mesmo entidade. Eu vejo às vezes mais mentalmente, vem como uma imagem mental, mas não assim de ver mesmo, assim, né? Mas que, como parece ser que a gente está vendo com os olhos físicos, né? Não. Mas eu e ele temos uma habilidade aí, se a gente pode dizer isso, mediúnica, de sair fora do corpo. Ele até desenvolveu um pouquinho mais por um tempo, depois ele parou, e porque ele começou a estudar sobre isso. Até o livro que ele estudava está aqui em casa, eu comecei a ler, não dei prosseguimento porque eu não tenho, nunca tive intenção de desenvolver essa habilidade para sair fora do corpo, né, uma viagem astral. Mas eu me interessei por isto porque uma vez, quando eu era bem adolescente mesmo, eu saí completamente fora do corpo, levei um susto danado, porque nessa época eu não sabia nada sobre isto. Foi bem antes de eu começar mesmo a mergulhar nesse mundo espiritualista, nesse mundo espírita, kardecista, né? Então, eu saí fora do corpo, era de tarde, era mais ou menos lá, metade da tarde, acho que umas 3 horas da tarde. Eu vou contar para vocês isso, para vocês verem que isto de aflorar em mim, eu perceber, eu chegar
nesta capacidade de incorporar. Foi um caminho, não foi algo que aconteceu de repente. Então eu vou contar essa história para vocês de quando eu saí fora do corpo a primeira vez. Que fiquei muito assustada, pensei que, não sei, nunca tinha me acontecido algo assim, eu não sabia nada sobre isso, né? E isto já era, depois agora com o tempo, estudando, eu entendi que isso já era um aviso de que eu tinha essa facilidade para incorporar. Porque para nós incorporarmos, a gente tem que abrir, o nosso corpo espiritual tem que abrir uma brecha, um espaço para a entidade vir e acoplar a energia dela no nosso corpo espiritual e acessar também algumas funções neurológicas nossas, né? Como movimento, fala, né? Visão. Então, assim, tem que haver uma capacidade já na pessoa dela, do corpo, automática, né? Involuntária, de acontecer essa separação entre o corpo do corpo espiritual, desacoplar um pouquinho do seu corpo físico, para a entidade poder também colocar se conectar a energia dela, né, da entidade com o nosso corpo, com o nosso sistema nervoso, com os nossos chakras, né. Então, foi agora que que depois comecei a estudar incorporação, quando eu descobri que eu tinha esse dom também, que eu comecei a me lembrar de tudo e entendi por quê. Por que quando eu era adolescente eu saí fora do corpo? Foi um aviso dos meus mentores, dos meus guias, que no futuro eu teria um trabalho assim. Mas na época, como eu não sabia de nada, fiquei muito assustada. Então aconteceu assim, era mais ou menos umas 3 horas da tarde, 3 e pouco. Eu lembro que o meu irmão, um dos meus irmãos já falecido, meu irmão que é 1 ano mais novo do que eu, 1 ano e meio, 2 anos mais novo que eu, ele era jovem também, né, como eu tinha o quê? Eu tinha uns 15 anos. Ele tinha uma bicicleta, na época Caloi 10, era a bicicleta da moda. Ele tinha uma Caloi 10 e estava limpando essa bicicleta dele. Ele tinha virado a bicicleta assim, com as rodas para cima, e estava lá limpando e fazia aquele barulhinho, sabe? Que ele limpava a roda e fazia aquele barulho da roda girando. Tava ele sentado lá limpando essa bicicleta. Estava a minha irmã também lá, sentada com ele. E o meu irmão caçula, né? Esse que tem também essa mediunidade, mas não desenvolveu. Ele tem outra mentalidade, ele é espiritualista, mas ele prefere deixar essa parte de se servir mediunicamente, emprestar o seu aparelho mediúnico para as entidades se comunicarem. Ele não tem esse interesse. Então estavam lá eles três, e eu estava num dia que eu estava muito chateada, eu não lembro porque eu estava muito chateada. E sabe quando a gente quer ficar sozinho num canto? Foi assim. Então eu deixei eles lá conversando, fui pro quarto que era próximo, tinha a cozinha, um pequeno corredorzinho e o quarto nosso, onde dormia eu, meu irmão e minha irmã. Meu irmão caçula dormia na sala. E aí eu fui pra lá. Aí eu deitei, eu costumava deitar, a minha cama mesmo era na parte de cima, porque era um beliche. Eu, meu irmão, esse meu irmão que tinha bicicleta, ele dormia embaixo, eu dormia em cima. E era um beliche que não era um beliche assim, padrão, porque foi feito por, não sei quem fez aquele beliche, se foi meu avô, não sei quem foi, mas era um beliche que ele era bem altinho, bem forte, bem altinho. A cama de cima tinha um grande espaço para a cama de baixo. Aí eu subia por uma escadinha, gostava, achava bem legal subir por aquela escadinha. Eu dormia lá em cima, nas alturas, né? Mas eu tava chateada, não tinha ninguém no quarto, então eu entrei no quarto e fui deitar na parte de baixo do beliche, na cama de baixo. Antes eu fechei a porta. A porta, ela tinha um probleminha que aquela porta era empenada, ela não encaixava direitinho no batente. E não sei por que ninguém arrumava aquela porta. Meu pai sempre teve habilidades para fazer coisas assim, trabalhos manuais, artesanais, mas ele não tinha tempo, não sei, ninguém se incomodava de arrumar aquela porta. Então, eu entrei no quarto, bati a porta, ela travava, não fechava, mas ela travava ali. E deitei na cama, muito chateada, sabe quando a gente quer ficar quieta, não quer pensar em nada, quer ficar quieta. Aí deitei lá na cama e eu tava com uma blusinha. Essa minha blusinha, ela era assim, presa aqui no pescoço,
uma blusinha de malha toda listradinha, umas listras coloridinhas, toda listradinha assim. E eu lembro que eu tava com essa blusinha, eu vou falar pra vocês por que eu falo da blusinha pra vocês. Olha só que interessante. Não sei se eu tava de short, bermuda ou de, não lembro, ou calça comprida, talvez eu não lembro. Eu sei que eu tava com, acho que era uma bermuda. Aí eu deitei lá, tô lá deitada, barriga pra cima. Deitei com as mãos aqui e comecei a relaxar. Quando eu comecei a relaxar, eu senti assim como se um barulho nos meus ouvidos, fez um barulho assim como se eu tivesse enfiado minha cabeça numa vasilha com água. Um barulho muito estranho no meu ouvido, mas foi coisa rápida. Eu senti aquele barulho no meu ouvido, né? E eu fiquei meu corpo todo ficou rígido, todo. Eu não conseguia mexer um dedinho, todo. Nem a cabeça, nada, nem os pés, perna, nada. Fiquei rígida, meu corpo rígido. E aí eu fiquei aflita, porque eu estava consciente. Naquela aflição, eu fazia força de vontade para me mover e não conseguia. Mas de repente, eu senti que meus braços se elevaram. Eu senti que meus braços se elevaram e que eu estava tocando no estrado da cama de cima. E eu sentia que eu tocava lá e ao mesmo tempo eu via eu mesma levantando o meu corpo, porque eu via que a minha blusa fazia assim, as listras da minha blusa, uma passava por dentro da outra. Uma passava por dentro da outra. Como se eu passando por mim mesma. Mas na hora isso tudo eu fui perceber depois, porque foi tudo muito rápido. Eu só vi aquilo, só vi, pronto. Aí, naquela aflição, querendo sair dali, não conseguia, de repente eu já me vi fora dali. Eu estava de pé no quarto, no meio do quarto, o quarto era bem pequenininho. E nisso eu queria sair dali. Só queria sair daquela situação. Então eu virei e fui na porta do quarto e tentei abrir, mas a porta não abria. Eu puxava a porta, ela não abria. Lembra que ela estava travada? Ela não abria. Ela não abria porque, na verdade, eu estava no corpo espiritual tentando abrir uma porta material. E eu não consegui. Porque no corpo normal eu teria aberto facilmente, mas eu não consegui. Eu puxei e não consegui. Aí, no próximo segundo, eu já estava de volta, deitada na cama novamente. E tentando sair. Mas aí eu comecei a entender que daquele jeito eu não ia conseguir. Eu não ia conseguir mover meu corpo se eu continuasse naquele desespero. Foi aí que veio na minha mente aquela intuição para me acalmar, para rezar mentalmente, porque eu não conseguia mexer nada, nem a boca. Aí eu comecei a rezar, pedir proteção, rezar o Pai Nosso, pedir proteção, pedir ajuda. E aí procurei e veio uma inspiração para mim respirar. Aí eu comecei a respirar, fazer força, respirar bem fundo. Isso eu conseguia fazer. Comecei a respirar. Aliás, eu nem sei se eu fiz isso fisicamente ou fiz isso espiritualmente. Eu só sei que eu comecei a respirar muito forte, muito forte. Aí sim eu comecei a sentir, comecei a poder mover os dedos nos meus pés, depois os dedos nas minhas mãos. E aí foi soltando, até que o meu corpo se soltou, consegui recuperar meus movimentos e sair do quarto desesperada. Aí sim, fui lá na porta, abri a porta e saí correndo. Então, gente, olha só. Que experiência. É uma experiência pra gente não esquecer nunca mais. Deu medo, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Mas foi uma experiência, sim, uma experiência sobrenatural, né, gente? Porque não é natural, eu nunca vi isso. Inclusive, depois de um tempo, que passou muito tempo depois, eu tinha um exame, eu não lembro por que eu fui num médico, não sei o que era, que eu passei por um clínico. E aí, ele, conversando com ele, não sei o que, não sei porque eu comentei alguma coisa com ele sobre isto, essa paralisia. Isto de a gente sentir que a gente está fora do corpo e volta pro corpo. Aí ele, assim, me explicou da forma que ele entendia. Ele disse que isso aí provavelmente era tipo de
um fenômeno neurológico. Foi só isso que ele falou. Ele não sabia, uma outra explicação. Ele não conhecia outra explicação, né? Falou que nesse caso, se acontecesse novamente, que era para eu procurar fazer um eletro, uma tomografia, mas ele disse que não devia ser nada grave, porque não tinha se repetido, né? Então eu fiquei com aquilo na minha mente e foi isto um grande incentivo, né? Um grande, sei lá, a chispa, né? A fagulha para acender essa fogueira, essa vontade, sabe? Esse fogo, essa paixão por querer saber mais sobre a espiritualidade. Aí eu lembro que eu achei, não sei se eu achei, se eu tirei na biblioteca, o livro, ou eu comprei porque eu fiquei muito tempo com esse livro, acho que eu comprei. Na época, não sei se eu já trabalhava no banco, não trabalhava. Eu só sei que eu consegui esse livro, não sei como, e era Fenômenos de Bilocação, o escritor é Ernesto Bozano. Aí comecei a ler esse livro e que relatava, né, porque esse senhor era um pesquisador, e nesse livro ele fazia uma documentação de várias pessoas que passaram por fenômeno parecido, de estar num lugar e em outro lugar ao mesmo tempo. Pessoas, inclusive tinha um que ele descrevia o caso de uma freira, não sei que freira que era, não lembro o nome dela, que as irmãs no convento viam, quando ela estava assim quieta, muitas vezes viram esse fenômeno. Ela estava sentada, parecia que ela estava assim orando, e depois elas viam ela num outro lugar. Então era um fenômeno também de materialização, né? Ela se transportava e se materializava. Não, assim, tem coisas assim fantásticas nesse livro, tudo com explicação do porquê, como, o que acontece com o corpo espiritual da pessoa, com o mental da pessoa, como esse fenômeno é possível, como ele ocorre, o que a pessoa sente, o que outras pessoas podem testemunhar ou não, né, quando testemunham. Então, gente, foi por aí que eu comecei meus estudos e depois não parei mais. Mas até agora, eu chegar na Umbanda e descobrir que eu tinha esse dom também para incorporação. Mas lá atrás, né, quando eu tive esse fenômeno de sair fora do corpo, já era a capacidade já manifestando, e eu não sabia, né? Então, porque a gente pode bloquear também, né? Os nossos dons espirituais, nós podemos bloquear, nós não ficamos assim à mercê desses dons. A não ser quando a pessoa está numa fase, por exemplo, de possessão, quando ela já está dominada por um espiritual tão atrasado, forças espirituais tão atrasadas que submetem, que escravizam o livre-arbítrio da pessoa, dominam a pessoa. Então, há casos de possessão, que dá essas histórias de filme de terror, né, que a pessoa é tomada por uma força assim maligna, né, e a pessoa faz coisas que ela não faria normalmente, passa por coisas, situações horríveis, né? Então, é raro, mas pode acontecer, mas aí é porque a alma da pessoa, o mental, o emocional, a pessoa, ela abriu mão do livre-arbítrio. Ela se deixou levar por situações negativas, por influências malignas, de um jeito que depois fica difícil a pessoa controlar isso daí. Ela fica totalmente dominada. É muito difícil a pessoa sair disso sozinha. Não, acho que não é impossível, mas é difícil. Então, daí tem aqueles casos dos exorcistas, né, que fala, né, que às vezes até o exorcista acaba, né, se danando todo quando vai tentar, né, tem que ser uma pessoa muito bem preparada, né. Mas assim, fora isso, normalmente todo mundo tem mediunidade, só que muita gente não vem com aquela missão, ou a alma da pessoa não tem intenção de desenvolver isso. Tem outras preocupações, tem outros interesses, então isso daí fica meio ali no stand-by, fica ali meio que adormecido, né? Mas todo mundo recebe influência espiritual. Ninguém é totalmente refratário às influências espirituais que estão ao redor, a influência espiritual de pessoas encarnadas ou desencarnadas. Nós todos podemos captar o emocional de alguém, o mental de alguém, principalmente se a gente ama a pessoa. A gente pode captar o mental, o emocional dessa pessoa que pode estar longe, milhas, em outro país. A gente pode captar o emocional da pessoa, o mental. Muitas vezes a gente faz isso
sem perceber, né? Intencionalmente também nós podemos fazer oração por outras pessoas, mentalizar as pessoas e enviar a nossa energia para a pessoa, pedir ajuda ao plano espiritual para auxiliar a pessoa. Assim, nós normalmente, todo mundo, até os animais, tem esse dom da mediunidade, esse dom de captar influências mentais, espirituais, né? A gente chama mais de mediunidade no sentido de ser um médium, de ser alguém que atua ali, é um medianeiro, que atua, que usa essa capacidade de captar o mental de seres que estão desencarnados ou seres encarnados, captar o mental e também a energia, né, de lugares, de pessoas, né? Tem pessoas que têm essa capacidade, mas elas fazem isto, né, assim, elas funcionam como um transmissor. Por exemplo, capta a mental de alguém e passa a mensagem desse mental, esse mental dessa pessoa desencarnada para outras pessoas. Então ela está se servindo de intermediária. Então a gente diz que é um médium. Um médium, ele é alguém que voluntariamente, um médium mesmo que estudou para isso, que trabalha nisto, né? Dessa forma, a sua espiritualidade, ele é uma pessoa que se prontifica. Ele começa a estudar e começa a se preparar para ser o medianeiro. Ser aquela pessoa que está aqui no plano material e vai servir de ponte para pessoas que estão em outras dimensões. Então, olha, gente, vocês... É isso. Então, eu acho muito interessante e acho que de muito bom tom vir aqui e falar para vocês, contar para vocês como é essa minha caminhada, como eu cheguei até aqui, por que eu gosto de fazer esse trabalho, de servir de porta-voz dos meus guias espirituais, né? Que agora eu sei quais são os nomes deles, né? De alguns deles, e vir aqui e explicar para vocês que eu não é uma possessão, que eu não estou tomada totalmente, né? Mas sim que eu capto, procuro assim me concentrar e dar passagem cada vez melhor, cada vez mais fluida, mais límpida para os pensamentos que aquele guia com o qual eu dei abertura para que se comunicasse naquele momento, para que esse guia fale o que acredita que é bom falar, passe a sua mensagem, e eu deixo, né, procuro ficar mais neutra possível, né, porque é impossível ficar totalmente neutra, mas eu dou passagem, deixo a entidade, deixo o guia falar, e eu vou transmitindo, deixo falar e vai falando. Então, é uma comunicação porque o guia, né, que está se comunicando, ele se conecta com o meu sistema nervoso. Então, assim, e como eu tenho já essa facilidade, é algo que acontece muito, assim, não tenho grandes problemas, né, de ficar me balançando demais, me ter um entrechoque muito forte com a minha energia, porque isto já foi uma preparação que provavelmente eu já devo ter passado por uma preparação antes de encarnar, né, nesta minha vida atual. Porque, assim, é muita facilidade, não sinto grandes, né? Às vezes eu sinto um arrepio, assim, agradável, às vezes eu sinto um calor, às vezes começam a vir ideias, né? Começam sugestões mentais, eu já começo bem antes da comunicação, eu já começo a receber ali uma sugestão do que... Começam a vir ideias que depois eu vejo que realmente aquelas ideias estavam relacionadas ao que eu estou ali transmitindo. No sonho, às vezes eu já tenho um sonho antes, né? De manhã, quando eu acordo, eu estou ali ainda naquele estado, assim, que ainda estou, né, meio acordada, meio dormindo, assim, meio cochilando, assim, mais para acordada. Às vezes eu tenho alguma impressão, né? Vem uma impressão mental, visual mental do guia. Então, assim, para mim é algo bem assim, leve. Eu não passo por grandes entrechoques físicos no meu sistema nervoso, porque parece que eu já fui, como se a minha mediunidade, todo o meu equipamento mediúnico, né, neurológico, meus órgãos, meu corpo todo, ele já tenha sido afinado, como um instrumento que foi afinado para tocar
Sabe um violino, quando faz aquela afinação para que ele possa tocar a música ou qualquer outro instrumento? Então, assim, então não tem aquele entrechoque, né? Porque algumas pessoas sofrem um baque forte, né? Quando elas recebem uma entidade. Eu acho que isso é muito de cada um, né? Há pessoas que sentem mais com essa conexão, ou depois com o tempo vai amenizando, com o hábito, né? A prática ali da desenvolvimento mediúnico vai amenizando. Outras pessoas já, como eu, por exemplo, já não sinto tanto, né? Eu lembro que a primeira vez que eu incorporei, a energia foi uma energia relacionada a um orixá. Na época, quando eu senti essa energia, eu não sabia nada dos orixás. Foi a primeira incorporação na Umbanda. E era energia, eu não sei se era de Oxum ou se era de Iemanjá. Eu sei que era de uma dessas duas forças, né? Que são orixás, são forças, né? Então eu recebi aquela energia. Eu lembro que eu me sentia assim muito séria. Uns instantes antes eu senti uma vontade assim leve, emocional, assim, de chorar, uma coisa muito leve. E depois eu senti assim meu coração acelerado, o meu rosto queimava assim, mas um calor muito grande no meu rosto, e em compensação minhas mãos pareciam 2 pedras de gelo, geladas, totalmente geladas. Mas depois foi acalmando, e fiquei bem, não me senti mal nem nada, senti essa energia e me giraram, né? Porque nessa casa de Umbanda o desenvolvimento era feito girando, o médium, né? Aí me giraram e eu girei, depois eu parei por mim mesma de girar, e depois foi se amenizando a energia, não senti nenhum mal-estar, nada. Eu não sinto nenhum mal-estar ao incorporar até hoje, graças a Deus. Todos os guias que eu recebo, eu não sinto nenhum tranco, nenhuma energia pesada, assim, nenhum mal-estar assim, físico, um choque muito grande no... mal-estar, se for um guia mesmo, a gente não vai, normalmente a gente não sente mal-estar. Eu acho que não, né? Porque se é um guia só pode ter uma energia boa, né? Que a gente pode sentir, que eu vejo que algumas pessoas sentem, é um tranco, né? Como se fosse como se o sistema nervoso da pessoa não estivesse acostumado com aquela energia que vem, né, estranha, né, de um guia, de uma outra pessoa, né. Então tem aquele tranco, aquele solavanco, tem pessoas que cambaleiam, né, mas depois, quando vem a entidade, quando a entidade desacopla, a pessoa sente aquele tranco, né. Mas no meu caso eu não sinto, eu sinto mais mentalmente, porque eu acredito também que as minhas entidades, eu não sei se é pela minha idade, elas não querem forçar muito, não sei, ou se é porque, olha gente, eu ainda não sei isso, mas assim, minhas entidades elas pegam muito o meu mental. Eu não sei se dizem que esta fase da entidade pegar mais no mental da pessoa, é uma fase mais adiantada do desenvolvimento mediúnico, segundo eu andei estudando, né? Mas eu não estudei ainda tão a fundo. Então, acho que eu já peguei meio que essa parte da parte física, acho que isso já foi trabalhado, até mesmo antes de eu me reencarnar, esse preparo todo, né? Acho que até isso de sair fora do corpo e voltar, porque foi mais de uma vez, não como na primeira vez, mas eu tive outras experiências de sair um braço, sabe? Sentir o braço indo, pegando, segurando outra pessoa que estava ao meu lado. Então, assim, eu acho que talvez já tenha sido feito, né? Um trabalho no meu corpo físico. Eu treinei artes marciais durante mais de 5 anos, né? Eu treinei 5 anos e pouco numa academia, depois eu dava aula também de Kung Fu. Então, as artes marciais, elas trabalham muito a nossa energia, né? Dos nossos chakras. Então, talvez por isso que quando eu incorporo, não sinto tantos assim, efeitos no meu sistema nervoso, no meu corpo físico. Mas eu sinto mais mentalmente. Sinto que meus pensamentos, minhas ideias vão tomando um rumo diferente, vão se expandindo, ou ficam focadas num tema, num assunto, e aí eu dou passagem e tento ficar o mais neutra possível para
que a entidade possa passar também, além das palavras, né, como é passado, por exemplo, na psicografia, é passado só mais, né, ali, o mental que o espírito está pensando, a pessoa vai escrevendo. Na mediunidade de incorporação, a gente também deixa que além do que a pessoa, do que o espírito está pensando, ela passe também um pouco do jeito dela, né? Então a pessoa passa um pouco dos seus trejeitos, porque ali existe uma conexão também com o nosso corpo, né? Por isso que já falo incorporação. Então, através dessa conexão, a entidade, com o nosso sistema nervoso, ela influencia a nossa mente, influencia também a nossa parte física, né? Então a gente acaba também passando algum trejeito, pode ficar mais séria, o modo de falar, tem pessoas que até mudam um pouco a voz, né? Então, assim, varia muito de pessoas para pessoas, a forma como acontece a incorporação. É uma coisa muito particular, não dá para comparar um médico com o outro e dizer, porque aquele médium incorpora de um jeito assim, a mediunidade dele está estranha, a mediunidade não é assim, teria que ser de outra forma. Isso não pode ser feito isso, cada caso é um caso. Então é isso, meus queridos, fiquei bastante aqui falando com vocês, mas não tinha como, né? Se uma hora ou outra a gente tem que vir e ter uma conversinha assim, tá bom? Então, logo já tem mais vídeo, aqui hoje eu tenho que costurar, tenho roupinhas aqui para consertar, tá bom? Beijo pra vocês, tenham um bom dia, até o próximo vídeo. Tchau.